Fala sétimo ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta para a aula 3 de Projeto de Vida, esse novo componente que está sendo ofertado exclusivamente para vocês. Eu sou o professor Armando Pérez, estou aqui com a minha companheira, colega e amiga Yolanda. Junto aqui com o Brielle, ó. Aqui, né, Armando? Aqui. Muito bem. Que aí vem trazendo nossas aulas cada vez mais acessíveis. Gente, é muita alegria para a gente poder trazer esses conteúdos para vocês, que como disse aqui o meu parça, vejam só, poucos estudantes da nossa rede ainda têm acesso a esse componente. A gente quer ampliar cada vez mais, mas enquanto isso vocês são privilegiados, sim. Por isso é importante a participação, hein? Sim. Aí a gente poder cada vez mais falar disso, de que, como a gente já trouxe antes, falar em projeto de vida é falar de quê? É importante para a nossa vida ter conhecimento, ter metas, ter objetivos. E isso só pode fazer parte da escola, pessoal, porque a gente passa boa parte da nossa vida na escola. Então, esse ambiente escolar ele é tão importante. A escola não é só para aprender, né? Português, matemática, geografia, Nem ciências. jogar bola. Nem jogar bola. Nem só mas jogar também bola. de fazer amizade, a gente vai conhecer as pessoas, ter encontro às diferenças e semelhanças. Então, a escola ela já é um exemplo do que é a sociedade. A gente vai lidar com várias pessoas diferentes da gente. Então, pessoal, pensar num projeto de vida, pensar no que você quer da sua vida, saber que espaços como a escola, como na nossa aula magna a gente trouxe um museu, um teatro, um parque, tudo isso pertence a vocês, pertence a gente. Então vamos cada vez mais se apropriar desse espaço e saber que hoje vocês são alunos e alunas do sétimo ano, mas em breve, tendo essa meta, esse projeto de vida, do que vocês querem, vocês podem fazer um Onda Tech, fazer uma escola técnica, fazer um Instituto Federal Técnico, fazer uma universidade pública de qualidade. E é isso que a gente quer e nossos professores e professoras também querem para vocês. Exatamente. E esse espaço é de vocês. Pois é, então veja, com essa injeção de ânimo, vamos começar aqui com um tema que é o seguinte: o que é tolerância? Pensar nessa palavra já, tolerância, dizer, A gente já traz como uma pergunta. Eu tolero alguém. O que é tolerância, Armando? Rapaz, a gente vai descobrir, mas Bora antes lá. disso, a gente foi ali no dicionário, a gente pesquisou muito para trazer aqui para vocês, né, a base mesmo, a ideia para... muitas vezes a gente até vê no dia a dia, tem que ser mais tolerante, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que aceitar, mas vamos lá na base, vamos entender mesmo a essência desse tipo de coisa, beleza? Que é o objetivo da gente, Sim. né? Tirar as dúvidas mesmo. Então os tutores e as tutoras estão aí, né, muito bem preparados para justamente fazer essa ponte, né, entre a gente, beleza? Antes disso, vamos lembrar da aula 2. Se perdeu, tá aqui nosso repositório, viu, gente? Tá à disposição de vocês. Vamos lá, que como a gente já trouxe hoje, todas as nossas aulas são feitas assim, com muita atenção, com muito carinho para vocês, de sétimo ano. Então vamos recordar, na nossa aula 2, a gente trouxe um tema bem importante. E aí? Que foi o quê? Identidade ou identidades. Então a gente viu que existem, né, cada aspecto da nossa cultura, né, da nossa convivência, então desde o lugar onde a gente vive, né, ou de quem a gente é e do nosso papel na sociedade, gera pra gente uma noção de identidade, né? Então a gente viu identidade regional, né? A gente viu identidade de gênero, a gente viu diferentes aspectos sobre a identidade, tá? Então, continuando a abordar esse tema, né, que tem a ver com essa construção, porque, veja, quando a gente constrói nossa identidade, a gente percebe ela, abraça ela e respeita, né, porque se a gente percebe quem a gente quer ser quem a gente é e da forma que a gente é, e isso leva a gente a perceber, enxergar, abraçar e respeitar os outros, a diversidade. Então, por isso, o tema da nossa aula é o que é tolerância. Opa! Ó aqui, ó, vê. Opa, vejam esse diálogo aí, gente. Tá já a pergunta, vejam que as pessoas estão com uma interrogação na cabeça, fazendo uma pergunta. Tem um estudante que está sentadinho lá com
o seu caderno, assim com uma reticência, pensando a respeito. E tá esse questionamento. Ei, tu já sofreu algum tipo de intolerância? Mas para a gente saber o que é intolerância, a gente tem que primeiro saber o que é isso. Então, gente, vamos pensar primeiro no nosso inteligente dicionário. O que é que a palavra tolerância vem explicar para a gente? Bora lá? Vamos lá. Ó, então, nessa primeira setinha aí, mais à esquerda na parte superior, nós temos o que é tolerância. E tem lá, ato ou efeito de tolerar. E aí tem algumas palavrinhas novas para vocês. Indulgência, condescendência. Então, duas palavrinhas novas aí para vocês usarem. São sinônimos de intolerância. Você está sendo indulgente, né? Você está sendo condescendente. Então, ou seja, está sendo tolerante, você né? está sendo tolerante. Então, quando Isso. escutar essa palavra aí, ó, você já sabe. O segundo ponto aí diz qualidade ou condição de tolerante. Então, a pessoa que tem uma visão mais ampla, uma visão mais aberta, ela se torna uma pessoa tolerante. Lembrando, minha gente, que tolerar não é aceitar desrespeito, né? A tolerância, ela vem justamente quando a gente entende, compreende e, pelo contrário, respeita. Então, muitas vezes a gente acha que ser tolerante é aceitar desaforo, por exemplo. Às vezes você faz isso para não entrar em confusão, né? É diferente. Mas ser tolerante é justamente você respeitar o outro e também querer ser respeitado, não é? Pessoal, vejam aí esse símbolo. Só esse símbolo em si, ó, quando vocês verem esse símbolo, é importante a gente conhecer os símbolos que tem, né? Vão saber já que é o símbolo da ONU, a Organização das Nações Unidas. E vejam como Armando trouxe a importância da tolerância. Ela é tão importante que o dia 16 de novembro, já, né, daqui a algumas semanas, foi instituído pela própria ONU como o Dia Internacional para a Tolerância. Ou seja, todos os países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, o Brasil é um deles, no dia 16 de novembro, vai estar comemorando esse dia internacional para a tolerância. E por que um dia como esse é tão importante, Armando? Me diz aí. Bom, porque em diferentes culturas, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre diferentes aspectos culturais, os países, né? Eles vão ter diferentes simbologias, diferentes representações, diferentes formas de olhar as identidades, né? Opa. Então, já trazendo para o tema que a gente trabalhou na aula passada, e essas diferenças, muitas vezes, infelizmente, passam pelos desrespeitos, que são desrespeitos também aos direitos humanos, né? Que mais na frente a gente vai abordar também com vocês. Bora lá, tá? um passo de cada vez, né? Então, exatamente. Então, vamos lá. E aí, por que foi preciso a criação de uma data como essa pela ONU, gente? Dentro do que eu falei, né, já tem a resposta. Tem mesmo. Tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente tem diferentes culturas e essas culturas elas vão olhar essas diferentes identidades, né, de forma, muitas vezes, assimétrica. Né? Então, um país a gente vai ter pessoas que não podem expressar amor em público. Tem pessoas que não podem nem se mostrar em público. Sim. Né? Mulheres, principalmente. Pessoas que não podem professar sua fé. Né? Então, quando fala de intolerância religiosa, né, é muito importante a gente falar e ter cuidado sobre isso, que vai ser o nosso próximo tema aqui. Ó. Somos diferentes credos. Então, vamos observar essa bela imagem que a gente tem, né? Antes de qualquer coisa conceitual, vamos perceber aí, né, que a gente vai ter diferentes representantes de distintas fés, né? Por isso que a gente tem aí, somos diferentes credos. E esses representantes, eles vão estar todos de mãos dadas, né? Então, unidos, né? Por quê? Porque, veja, minha gente, quando a gente fala do aspecto da fé, né? Da espiritualidade, a gente está falando muito mais além do que simplesmente uma religião, Verdade. um dogma, uma regra a seguir. Né? A gente está falando do que muitas vezes movimenta as pessoas em momentos de dificuldade. Sim. Então, pensa sobre isso, né? Vamos pensar seriamente sobre isso.
tá? Será que faz sentido a gente dizer o que ou como uma pessoa deve acreditar ou em que ela deve acreditar nos seus momentos de dificuldade? Claro, se uma pessoa pede ajuda, aí a gente diz, ó, quando eu estou em dificuldade, eu recorro a esse meio. Pode ser que faça sentido, pode ser que não, entende? Mas veja, a gente chegar e dizer, ah não, isso é errado, isso que você acredita, veja, a gente acreditar é uma coisa muito individual, não é? Acreditar é uma coisa muito individual e tem a ver principalmente, né, com o que a gente constrói, como a gente constrói o mundo, como o mundo é construído para a gente e através principalmente desses símbolos. É por isso que na fé envolve tantas coisas que são o quê? São sagradas, né? Que são importantes, que são quase, né? Eu vou usar essa palavra, mas quase invioláveis, ou que não podem ser, né, ali desrespeitadas. Então, minha gente, infelizmente no Brasil, né, principalmente com religiões de matrizes africanas e matrizes indígenas, né, que são uma base muito forte na nossa história, da nossa cultura, tá? Que estão não só em manifestações religiosas, mas estão no nosso carnaval, estão nas nossas palavras, então indiretamente elas estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então esse tipo de cultura e tipo de fé muitas vezes é desrespeitado a ponto de serem agredidas. Então, a gente está trazendo isso aqui porque isso acontece, infelizmente, em várias cidades, principalmente capitais, tá? Então, para a gente ficar atento e atenta que isso é intolerância. Você destruir um templo. Pichar, destruir um templo. Desrespeitar. Exatamente, isso aí, ó. E vejam, nós trouxemos, né, que temos um dia, pela Organização das Nações Unidas, mas dentro daqui do nosso país, nosso conjunto de leis mais importantes que existem, né, que é a nossa Constituição Federal, nós também temos esse respeito aos diferentes credos, às diferentes fés. Porque como o Armando já disse a vocês, gente, o que eu acredito pode ser diferente do que ele acredita. Mas não existe essa fé, essa religião, essas práticas mais importantes do que as outras. Não existe absoluta, né? Não. São olhares diferentes. E que a base deveria ser o respeito à pessoa humana. Importante também dizer que caso você não tenha nenhuma fé, você não professe nenhuma religião, você não tenha nenhuma prática religiosa, não quer dizer que você seja uma pessoa, que sua família ou alguém que você conheça, que também não professa nenhuma fé, seja melhor ou pior do que ninguém. Porque a base deve ser realmente essa, o respeito à pessoa humana, o respeito à dignidade humana. Então, pensar em tolerância religiosa é pensar em respeito aos direitos humanos. E isso é tão importante que, como vocês estão vendo aqui nesse slide, ó, vocês sabiam, gente, que tem um dia de combate à intolerância religiosa no Brasil? Pessoal, isso é tão sério, porque tem outros países aqui no mundo que não são como o nosso, que é um chamado país laico. O que é laico é que o Estado é laico, não tem uma religião mais importante do que a outra. Não tem uma religião oficial do país, né, gente? É isso que quer dizer. Tá? Pois é. Que, de repente, se você professar uma devida religião naquele país, tem que professar ela às escondidas, senão você vai preso ou vai presa. Vejam a seriedade disso, e a gente não quer isso. Então, aqui no nosso país, todo dia 21 de janeiro é esse dia de combate à intolerância religiosa. Todas as religiões, contanto que respeitem os direitos humanos, elas são respeitadas aqui no Brasil. E a gente tem que aprender também a respeitar no dia a dia, sem piadinhas, sem estar com brincadeiras chatas com o colega. Cada um respeita a fé um do outro, ou até se não tiver essas práticas de fé, né, Armando? E vejam, muitas vezes dentro de algumas linhas, né, as pessoas elas têm que, digamos assim, não podem ser de determinada forma, não podem agir de determinada forma. Então, isso aí vai da construção de cada um, né? Porque o que é mais importante é a gente perceber como a gente é, o que é que faz a gente feliz, né? E não simplesmente sair cumprindo ou se estabelecendo, né, de uma forma assim, direta e autoritária. Então, você tem que estar
feliz consigo e, se quiser acreditar em alguma coisa, acreditar no que faz sentido. Então, certo? esse tipo de respeito se aprende na escola também, viu, gente? Exatamente. E Vejam falando só. em respeito, como a gente falou, né, e estava abordando, então, é muito, até dialoga muito essa questão entre os credos e a diversidade amorosa, né? Então, existem diversas formas de amar. Ainda bem, ainda bem, né? Até porque cada vez mais a gente vem aprendendo que o que importa de fato é quem você é. É como você se relaciona com as pessoas. Então, a forma como as pessoas resolvem se envolver afetivamente com outras pessoas, gente, são aprendizados que se tem no dia a dia. E a gente repete o que a gente já trouxe antes. A gente pensar em diversidade, em diferenças, em poder conviver bem com as diferenças, de poder olhar na nossa sala de aula. Sim. Né? Você olha agora para seus colegas, para seus professores, que vocês têm vários professores. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa ensina de um jeito, cada pessoa está de farda, né? Mas está lá usando a sua farda, mas já usa uma presilhinha diferente, né? Já usa um tipo de tênis. Gente, isso é diversidade. Não vai ser diferente quando vocês tiverem essa escolha de quem vocês vão gostar. Vejam essa imagem aí, que imagem bonita. Ela é bem recente, ela é desse ano, tá, pessoal? Não foi aqui no Brasil, é em Berlim, que é a capital da Alemanha, tá? Tá aí a bandeira do arco-íris, é hasteada pela primeira vez em vários prédios federais. Foi no dia 23 de julho desse ano, de 2022. Essa bandeira do arco-íris, gente, só em olhar a gente já pensa nela, né? Nessa diversidade amorosa, tá? E aí a gente já pensa, vejam esse lápis de cor, tudo colorido, bonito, né? Vem falando desse movimento do LGBTQIA+, que é um movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para essa população. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito à diversidade. Cada letra representa um grupo de pessoas. Vamos debater sobre isso, Armando, a importância no dia a dia de já respeitar as pessoas como elas são e do que gostam? Exatamente, né? Porque quando a gente está no trabalho, né? Quando a gente está estudando, quando está na sala de aula... Tá com os vizinhos. Tá com os vizinhos, em qualquer ambiente, né? As pessoas, elas são muito mais, né? Estão muito para além disso aí. Sim. Né? Muito para além de suas escolhas de quem relaciona, de com quem se relacionam. Né? Então, por isso que esses estereótipos, eles não cabem mais na sociedade que a gente quer formar, né? Na sociedade de que esse projeto, esse novo projeto de vida, ele está trabalhando, ele está abordando. Por quê? Porque isso vem de entidades muito maiores, isso vem da ONU, né? Isso vem do próprio MEC, então... E do respeito de aprender no dia a dia, né, Armando? Exatamente. De respeitar as pessoas, né? Exatamente. Porque muitas vezes tem muitos preconceitos de como as pessoas devem se portar, de quem as pessoas devem gostar. Então, só já trazendo para vocês, nas aulas seguintes, a gente vai abordar melhor, né? Outros temas. Então, essa sigla em si, tantas letras, o que quer dizer tantas e tantas letras? Vamos lá, eu leio uma, tu lê outra. Beleza. Bora lá? O L é de lésbicas. O G é de gays. B de bissexuais. T de transgêneros. Q de queers. I de intersexo. A de assexual. E o mais ali são as diversas formas e gêneros que estão inclusos, né? E ainda estão, digamos assim, sendo debatidos e sendo desenvolvidos, sendo entendidos, porque é justamente isso. A sociedade, ela está em pleno desenvolvimento. E esse desenvolvimento... Isso é que é bom, né, Armando? Né? E falando sobre isso, a gente tem essa frase que é massa, né? A deficiência está no preconceito. Ou seja, a gente ter diferentes corpos, né, não é algo negativo. Negativo é a gente olhar diferentes corpos de forma negativa. É redundante, mas é isso, minha gente, né? A deficiência real é você achar que uma pessoa é inferior, que ela não consegue, que ela tem, né, que ela não pode fazer uma coisa só porque ela tem uma diferença no seu corpo.
Pois Não é? é. Na nossa época, gente, felizmente, vocês estão assim bem avançados em relação a gente, mas é bom lembrar que tudo isso se deu por causa da luta da sociedade civil de ter cada vez mais inclusão das pessoas. Tudo isso que a gente debate hoje foram as pessoas que foram se incomodando e não concordando com o que se dizia, tá? Então, na nossa época, enquanto estudantes, era muito difícil a gente ter algum colega de sala com alguma deficiência. E se tivesse, muitas vezes a família era que tinha que se encarregar de fazer o transporte, Sim. né? De cuidar mesmo, assim, da pessoa, né? As escolas, os espaços públicos ainda não eram adaptados a essas pessoas. E hoje são? Ainda não são plenamente. A gente não pode dizer que são. Mas hoje a gente vê, por exemplo, ônibus em que se adapta baixo degrau para as pessoas com cadeira de rodas poder usar. A gente tem várias leis federais. Quando a gente fala em leis federal do país todo, que é justamente a proteger, para poder fazer com que as pessoas tenham esse direito a essa cidadania, de poder andar pela cidade. Joga esse slide aí na tela pra gente. Opa, vamos ver. Então, a gente tem também o Dia Internacional aqui no Brasil da Pessoa com Deficiência. Logo, vocês estão no mercado de trabalho, né? Então, empresas com 100 ou mais empregados devem reservar de 2 a 5% dos cargos para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados. Vejam aí a imagem. Exatamente. E na escola, né, como a Yolanda falou, então na escola é lei, minha gente. Então, tá lá, a gente tem que garantir, na verdade, as escolas têm que garantir, sejam pública ou privada, o acesso a esses estudantes. Por quê? Porque essas pessoas também têm sonhos, né? Essas pessoas também querem entrar no mercado de trabalho, também querem realizar suas vidas com autonomia. E essas datas são importantes, né? Como a gente já veio falando aqui, para o exercício dos direitos humanos, né? Para assumir essa diversidade, não só humana, mas também da natureza, né? A existência plural, assim como nós, enquanto seres humanos. Então, pessoal, o todo, né? Como a gente está falando aí atrás da imagem do planeta Terra, essa visão global, né? De que não dá mais para a gente olhar só para o nosso próprio umbigo. Então, veja a relação que isso tem com a nossa última aula, né? Eita, gente, agora vejam essa imagem. Vejam só, tolerância zero para os intolerantes. A gente falou na aula toda sobre tolerância, que tem um dia sobre a tolerância. Pois bem, gente, vamos pensar juntos e juntas. Se uma pessoa, então, essa pessoa ela é intolerante e ela resolve desrespeitar as outras pessoas. Trouxemos 3 exemplos diferentes, né? As pessoas com deficiência, a questão da liberdade religiosa, a questão também, agora que a gente viu, da diversidade amorosa. Então, se alguém resolve desrespeitar o direito desses grupos, o que deve ser com essa pessoa que desrespeita, então, Armando? Então, veja, a gente não pode também agir, né, de forma irracional. A gente não tolerar a intolerância significa que a gente vai ali de forma equilibrada também, né, fazer com que essa pessoa entenda isso aí. Porque se a gente reage com mais intolerância... Passando a mão na cabeça, né? Também, ou sendo agressivo até, isso acaba reforçando certos aspectos negativos. Um exemplo básico. A gente aqui, as nossas leis do trânsito, não diz que as pessoas não devem beber, tomar álcool e dirigir. Então, essa pessoa que faz isso, que está bebendo, está dirigindo, ela está desrespeitando a lei. Ela que está sendo intolerante. Exatamente. Então, temos um conjunto de leis para poder penalizar aquele motorista, aquela motorista que está colocando em risco outras pessoas que estão na sociedade. Não é isso? Beleza, exatamente isso. E agora a gente vai para o desafio do dia, né? Fechando a nossa aula com chave de ouro. Aproxima seu celular ou seu tablet, né? E vocês vão assistir esse curta que é super bacana, gente, chamado O Presente. Vocês vão ver aí com esse QR Code, ou podem entrar aí pelo link. Pois bem, depois de ver esse curta, vocês vão produzir um parágrafo sobre a importância da atenção a outra pessoa, que vem mostrada aí nesse curta. Façam esse parágrafo, um textinho, e como é que faz para mandar pra gente, Armando? Então, para você mandar esse parágrafo pra gente, você vai lá na plataforma da Unirec, procura lá novos componentes, lá você vai ter
o acesso à pasta Projeto de Vida, o link lá para o Projeto de Vida. Em Projeto de Vida, você procura o seu ano, Sétimo né? ano. O sétimo ano. E lá no sétimo ano você sobe essa atividade, você faz o upload dessa atividade. Belezinha, a gente aguarda isso aí na nossa próxima aula. Que Já, vai ser já. aula 4. E vai ser beleza? massa. Vai ser massa. Um abraço, gente. Tchau, tchau.